Olá pessoal, a nossa aula de hoje é sobre expressões envolvendo multiplicação de radicais, certo? Então na primeira questão tem o seguinte, efetue as multiplicações. O que é que você precisa saber para resolver uma questão assim? A gente já viu isso, é o seguinte, a radiciação de um produto, quando você tem a raiz de um produto, isso vai ser igual ao produto dessas raízes, com o mesmo índice, certo? Então se você tem a raiz enésima de A vezes B, isso vai ser a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B, certo? É isso que você vai fazer, aplicar essa propriedade para resolver cada uma dessas questões aqui, cada um desses itens aqui da primeira questão, né? Lembrando que isso só vale quando esses índices aqui forem iguais, certo? Esses índices têm que ser iguais para isso aqui valer. Então o que você vai fazer? Sabendo dessa propriedade, a gente vai fazer ela só que aqui, ó, da direita para a esquerda. Por exemplo, você tem a raiz quadrada de 7 vezes a raiz quadrada de 12. Isso vai ser igual a quem? A raiz quadrada, do produto, 7 vezes 12, que é a raiz quadrada de 84. Claro que a gente poderia simplificar isso aqui, fazendo a fatoração do 84 e tudo mais. Mas a questão só quer que você entenda, Você faça esse produto para ver se você entendeu a propriedade. Essa parte de simplificar a gente deixa para questões mais elaboradas que peçam para simplificar a expressão ao máximo, certo? Exemplo 2. Raiz cúbica de 21 vezes a raiz cúbica de 15. Veja, os índices são iguais, então você pode escrever como uma raiz só, certo? 21 vezes 15, a raiz cúbica de 21 vezes 15 do produto todo. 31 vezes 15 é 315. Pronto, fica a raiz cúbica de 315. Você para por aí. Exemplo 3. Você tem a raiz quadrada de 8 vezes a raiz quadrada de 10 vezes a raiz quadrada de 12. Todos eles são raiz quadrada, O índice é 2, não precisa aparecer. Então você pode escrever todos esses produtos sobre uma raiz só. Raiz quadrada de 8 vezes 10 vezes 12, que dá 960. Então fica a raiz quadrada de 960. Um exemplo 4 aqui, Não, exemplo 3, exemplo 4. Se você tiver raízes diferentes, obviamente a propriedade não vai valer, porque os índices têm que ser iguais. Então você tem aqui a raiz cúbica de 8 vezes a raiz quinta de 10 vezes a raiz quadrada de 12. Nesse caso você deixa a expressão como está, certo? Você não vai mexer nela, justamente porque os índices são diferentes, a propriedade não vai valer. Segunda questão. Aplique as propriedades de potência. Aqui você vai aplicar as propriedades de potência e essa propriedade que vem aqui, certo? No conteúdo explicativo, que é a propriedade distributiva da multiplicação, ou seja, você multiplicar todos os termos que estão dentro aqui do parênteses por esse termo aqui que está fora, certo? Você distribui essa multiplicação de fora para dentro. Então, vamos lá. Lembre-se de utilizar a propriedade distributiva. E o que você vai fazer é, por exemplo, você tem a raiz quadrada de 7 vezes 2 mais a raiz de 7. Esse raiz de 7 que está fora vai multiplicar o 2 e vai multiplicar o raiz de 7 que está aqui dentro. Então, você vai ficar com raiz de 7 vezes 2 mais a raiz de 7 vezes 7. Raiz de 7 vezes 2 você pode escrever como 2 raiz de 7, certo? Fica 2 vezes raiz de 7, você pode suprimir esse ponto de multiplicação, certo? Mas a raiz de 7 vezes a raiz de 7, como são raízes, raízes quadradas, os dois têm o mesmo índice, você escreve como uma raiz só de 7 vezes 7. 7 vezes 7 é 49. Aí você vai ficar com 2 raiz de 7 mais a raiz quadrada de 49, só que a raiz quadrada de 49 é 7. E aí você fica com 2 raiz de 7 mais 7 e finalizou esse exemplo, certo? A resposta é essa. Claro que você poderia ter feito mais rápido. O produto de uma raiz quadrada por uma raiz quadrada vai dar exatamente o mesmo número. Claro, se aqui for o mesmo valor, certo? A raiz de 7 vezes a raiz de 7 é 7. A raiz de A vezes a raiz de A, desde que esse A seja um número não negativo, vai dar A, certo? Exemplo 2. Você tem aqui uma expressão um pouco mais elaborada, tem mais raízes nela. Você tem aqui 5 mais 2 raiz de 3 vezes 7 menos 2 raiz de 3. Novamente, o que você vai utilizar é a propriedade distributiva, com dois termos em cada parêntese aqui, mas que segue a mesma ideia. Como é que você vai fazer? Você vai multiplicar o 5 pelo 7 e pelo 11 raiz de 3, e você vai multiplicar o 2 raiz de 3 pelo 7 e pelo 11 raiz de 3. A propriedade distributiva é justamente isso, é você distribuir esses termos na multiplicação, certo? Então vai ter lá 5 vezes 7, está aqui, menos. Por que menos? Porque esse 5 é positivo, quando ele multiplicar o 11 raiz de 3 negativo, vai ficar menos, Mais vezes menos é menos. Menos 5 vezes 11 raiz de 3,
mais 2 raiz de 3 vezes 7, né? O 2 raiz de 3 é positivo e o 7 também. Então vai ficar mais mesmo. 2 raiz de 3 vezes 7, menos, né? Agora você tem esse que é positivo vezes esse que é negativo. Vai ficar menos 2 raiz de 3 vezes 11 raiz de 3. E agora você prossegue com as contas que dá para fazer. 5 vezes 7 é 35. A gente faz. 5 vezes 11 é 55. Lembre-se, esses números que estão fora aqui, você pode multiplicar, certo? Você não multiplica, por exemplo, esse 11 pelo 3. Porque o 3 está dentro da raiz e o 11 está fora. Não pode. Fica 55 raiz de 3. Mais, você tem aqui 7 vezes 2, raiz de 3, né? Veja, o 2 raiz de 3 vezes 7 é a mesma coisa que 7 vezes 2 raiz de 3. Você já poderia ter multiplicado 2 pelo 7 aqui e fica 14 raiz de 3. Eu só quis deixar isso mais claro e troquei as posições. Ficou 7 vezes 2 raiz de 3 menos. Agora, nesse caso aqui, você tem os termos de fora, multiplica os termos de fora, certo? Esse 2 pode multiplicar esse 11. Então, eu também fiz o seguinte, só troquei as posições de modo que ficasse mais claro. Ficar 2 vezes 11, vezes a raiz de 3, vezes a raiz de 3, né? Essas raízes de 3 aqui se multiplicam também. E aí você continua. O 35, não tenho o que fazer com ele ainda. Menos 55 raiz de 3, ainda não tenho o que fazer com ele. 7 vezes 2 é 14, né? 14 raiz de 3. Menos 22, agora você tem raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá 3, certo? Eu só quis escrever assim para fazer o passo a passo, mas você já poderia colocar 22 vezes 3 aqui, ou seja, você já viria para cá, né? Não tem problema. E aí, agora a gente tem o seguinte, a gente tem contas que dá para fazer. O 35 ainda não dá para multiplicar por ninguém, ou melhor, não dá para fazer nenhuma operação com ele com ninguém aqui, por enquanto, certo? Mas aqui você tem 55 e tem 14, né? 55 raiz de 3 e 14 raiz de 3, você pode operar entre eles são semelhantes. Esse 55 negativo pode ser somado com 14, certo? 55 negativo mais 14 vai ficar 41 negativo. Então vai ficar 35 mais, né? 41 negativo raiz de 3. Aqui fora tem que ser o mais, porque poderia dar mais ou menos aqui dentro. A ideia é que você faça assim. Ou você poderia fazer direto, certo? Sem colocar esses parênteses aqui. Você já teria vindo para cá, já ficaria assim. Ó. Já ficaria menos 41 raiz de 3, certo? Sem esses parênteses, vezes a raiz de 3. Eu só quis fazer isso de uma maneira que ficasse um passo a passo, certo? Então, mais 41 negativo raiz de 3, menos 22 vezes 3. Por que 3? Porque aqui foi raiz de 3 vezes 3, né? 3 vezes 3 é 9, com a raiz de 9, que é 3. Como eu disse, você já poderia ter pulado, né? Esse raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, já ficaria 22 vezes 3. Mas aqui é um passo a passo. Então, você tem 35, menos, né? Mais com menos é menos. Menos 41 raiz de 3, menos 66, que é 22 vezes 3. Agora sim, você pode fazer 35 menos 66. 35 menos 66, menos 41 raiz de 3. 35 menos 66 é 31 negativo. E esse 41 raiz de 3, como não tem mais nenhum termo com a raiz de 3, você vai deixar ele do jeito que está. Fica 31 negativo, menos 41 raiz de 3 e acabou. A conta termina aí, certo? Esse é o resultado do nosso exemplo. E é essa ideia que vocês vão aplicar para resolver a questão 2. Terceira questão. Calcule a área e o perímetro das figuras, cujas medidas são dadas em uma mesma unidade de medida de comprimento. Então aqui você tem um retângulo na letra A, onde você precisa calcular área e perímetro. E na letra B você tem um trapézio, onde você precisa calcular a área e perímetro, certo? Então vamos lá. Na terceira a gente precisa lembrar do seguinte. O que é perímetro? Como se calcula a área de retângulo e trapézio, né? Perímetro é a soma das medidas de todos os lados de um polígono. A área de um retângulo é o produto da base pela altura, né? Ou largura pelo comprimento. Vai depender de como você está vendo aí, de que situação se trata, né? De uma parede. Parede é base por altura. Se fosse alguma coisa que você coloca no chão, ou uma mesa, pode ser largura por comprimento. Mas a ideia é que você multiplique as duas dimensões do retângulo, certo? Essa é a ideia. Multiplicando uma pela outra, você tem a área do retângulo. E a área de um trapézio, certo? É a metade do produto entre a soma das bases, a maior e a menor, pela altura. Então, você vai ter a soma das bases, a maior mais a menor, vezes a altura, dividido por 2. Por isso que é a metade desse produto aí, certo?
E aqui tem as especificações. A é a área, o B maiúsculo é a base maior, B minúsculo é a base menor e H é a altura. Você só vai substituir aqui os valores, certo? Para você poder fazer o cálculo. Então, exemplo 1. Calcule o perímetro e a área do retângulo abaixo. Aqui a gente tem um retângulo, né? Tem outras medidas, claro, é só um exemplo. Mas a ideia é a mesma. Solução, perímetro. O perímetro é você somar as medidas de todos os lados. Como é um retângulo, os lados opostos têm a mesma medida. Então, você tem dois lados de 5 raiz de 3 e dois lados de 2 mais 3 raiz de 2. Então, você pode calcular o perímetro assim. 2 vezes 5 raiz de 3, que são esses dois lados aqui, mais 2 vezes 2 mais 3 raiz de 2, que são esses dois lados aqui, certo? Eles vão ter a mesma medida. 2 vezes 5 é 10, então vai ficar 10 raiz de 3, mais 2, agora aqui esse 2 está fora dos parênteses, né? E é uma multiplicação. Você vai utilizar a propriedade distributiva. 2 vezes 2, 2 multiplica esse, vai ficar 2 vezes 2, mais, né? Os dois são positivos, 2 vezes 3 raiz de 2, certo? Esse 2 vai multiplicar cada um que está aqui dentro. Fica 10 raiz de 3, mais 2 vezes 2, mais 2 vezes 3 raiz de 2. O 10 raiz de 3 a gente não mexe. 2 vezes 2 dá 4. E 2 vezes 3 raiz de 2 é 6 raiz de 2. Certo? Já no caso da área, você vai multiplicar 5 raiz de 3, né, por 2 mais 3 raiz de 2, que é aqui a altura. Vamos pensar assim, aqui é a base 5 raiz de 3, aqui a altura é 2 mais 3 raiz de 2, né? A gente viu que, relembrou, que a área de um retângulo é base vezes altura. Então, você vai fazer é multiplicar, aplicando a propriedade distributiva, que a gente já viu, onde você vai ter o 5 raiz de 3 vezes o 2, mais 5 raiz de 3 vezes 3 raiz de 2. Esse 2 multiplica esse 5, né? Eles estão fora da raiz. Então, você vai ter 2 vezes 5, raiz de 3. Eu só troquei as posições para ficar mais claro. Mas, esses números que estão fora, aqui o 5 e o 3, eles podem ser multiplicados. E os que estão dentro das raízes, né, como são duas raízes quadradas, se multiplica os que estão dentro. Então, vai ficar 5 vezes 3, vezes raiz de 3, vezes raiz de 2. 2 vezes 5 é 10. Vai ficar 10 raiz de 3. Mais 5 vezes 3 é 15. Raiz de 3 vezes raiz de 2 é raiz de 6, né? Vai ficar raiz de 3 vezes 2, que é 6. E aí você vai ter 10 raiz de 3 mais 15 raiz de 6. Como eles não são semelhantes, raiz de 3 e raiz de 6 são diferentes, você para por aí. Aqui está resolvido, certo? O nosso exemplo. E essa ideia que vocês seguem para resolver o primeiro item, a letra A. Certo? E na letra B? Na letra B você vai ter um trapézio. Então, eu vou utilizar um exemplo aqui com medidas que são parecidas, certo? Onde você vai utilizar a mesma ideia. Então, digamos que aqui você tem essas medidas do trapézio, certo? Primeiro, você vai calcular o perímetro, ou seja, você vai somar todas essas medidas aqui. Então, você vai somar a base maior, a menor, claro, você não vai somar a altura, certo? O perímetro, você vai somar a medida de todos os lados. Isso aqui são lados. Esse 8 aqui é da altura, então por isso que ele não vai entrar na conta. Assim como quando você for resolver, você não vai utilizar essa medida aqui para ser somado. Você vai somar essas 4 aqui que estão fora, certo? Então, somando elas, 7 raiz de 3 mais raiz de 37, mais 11 raiz de 3, mais raiz de 37, você vai ter. Esses dois são semelhantes, né? Eles dois têm raiz de 3, vai ficar 7 mais 11, raiz de 3. E esses dois aqui, somando eles dois, né? Raiz de 37 mais raiz de 37, fica 2 raiz de 37. Claro que a gente poderia ter feito assim. A gente poderia ter feito 1 mais 1, não é? Da mesma forma que esse outro aqui, justamente porque aqui é 1 raiz de 37, 1 raiz de 37. Mas você pode escrever simplesmente 2, porque é uma conta mais rápida, certo? Daqui vai ficar 7 mais 11 é 18, fica 18 raiz de 3, mais 2 raiz de 37. Pronto, finalizou. Raiz de 3 e raiz de 37 não são semelhantes, não são a mesma coisa. Você para por aí. Esse é o perímetro. A área é só substituir os valores naquela forma. A gente vai fazer o quê? Vai somar a base maior com a menor, multiplicar pela altura e dividir por 2, não é? A base maior, 11 raiz de 3. Menor, 7 raiz de 3. Você vai somar, a gente já sabe que está 18 raiz de 3, né? Vezes 8, que é a altura, dividido por 2. Então, fica 18 raiz de 3 vezes 8 dividido por 2. Tanto 18 como 8 dividem por 2. Então, você pode escolher qual dos dois você quer dividir por 2, certo? Eu vou dividir o 8.
8 por 2 é 4, então vai ficar 18 raiz de 3 vezes 4. O 2 já não vai aparecer mais, ele já dividiu o 8, que ficou 4 aqui, certo? E esse 4 pode multiplicar o 18, né? Vai ficar 4 vezes 18 raiz de 3, que fica 72 raiz de 3. 4 vezes 18 é 72, né? Fica 72 raiz de 3. E aí finalizou essa área do nosso trapézio, do nosso exemplo 2, certo? Quarta questão. Se P é 3 mais raiz de 2 e Q é 2 menos raiz de 2, então P vezes Q menos P é igual a... Esse é um tipo de questão onde você tem uma expressão numérica, certo? Uma expressão numérica pequena, mas você tem. Então, você tem que lembrar que, se você tem uma expressão numérica, ela tem multiplicação, você resolve primeiro a multiplicação. Então, por exemplo, vamos utilizar aqui um P e um Q parecido com aquele, certo? Só para a gente fazer a conta. P é 5 mais raiz de 3, Q é 3 menos raiz de 3. Só para a gente poder seguir o raciocínio de como fazer a questão. Primeiro, a gente vai fazer a multiplicação de P por Q. Ainda não vamos fazer esse menos P, certo? Só P vezes Q. P vezes Q vai ficar 5 mais raiz de 3, né? Aqui é P, vezes Q, 3 menos raiz de 3. Aplica a propriedade distributiva, 5 vezes 3, menos 5 raiz de 3, mais raiz de 3 vezes 3, menos raiz de 3 vezes raiz de 3, certo? 5 vezes 3 é 15, 5 raiz de 3 você só escreve assim, de uma maneira mais curta, né? Sem esse ponto. 3 raiz de 3 aqui vai ficar, né? Raiz de 3 vezes 3, pode ser escrito como 3 raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3, a gente já viu que dá 3, né? Não precisa fazer aquele raiz de 3 vezes 3, que dá 9, raiz de 9 é 3. A gente já pula logo para o 3. E aqui você tem termos semelhantes. Você pode fazer 15 menos 3, né? Que dá 12. Está aqui o 15 menos 3. E 5 raiz de 3 negativo mais 3 raiz de 3, eles são semelhantes, né? 5 negativo mais 3 é 2 negativo. Então fica 2 negativo raiz de 3, ou seja, 12 menos 2 raiz de 3. E aí, finalizou. A gente já sabe quanto é P vezes Q, lembrando, no nosso exemplo, o seu P e o seu Q são diferentes, mas a ideia é a mesma, certo? Agora a gente pode fazer a subtração. P vezes Q menos P. Quem é P vezes Q? A gente já sabe, é 12 menos 2 raiz de 3, menos P. Quem é P? P já foi dado na questão, né? 5 mais raiz de 3. Então vai ficar 12 menos 2 raiz de 3, menos, aí você coloca entre parênteses para não haver conflito com os sinais, né? 5 mais raiz de 3. Daí fica 12 menos 2 raiz de 3, menos 5, esse 5 é positivo, com o menos de fora fica negativo. Menos 5, menos com o mais aqui dá menos também, menos raiz de 3, certo? Agora 12 menos 5 é 7, e 2 negativo raiz de 3 menos raiz de 3, vai ficar 3 negativo raiz de 3, né? Esse 2 negativo vai subtrair 1. 2 negativo menos 1 é 3 negativo. Por isso que fica 7 menos 3 raiz de 3. E aí finalizou. Esse é o valor de P vezes Q menos P. Lembrando, essa é só a ideia de como vocês vão resolver. Segue os mesmos passos que vai dar certo. Logo, a gente pode concluir que P vezes Q menos P é isso aqui, né? 7 menos 3 raiz de 3. E quinta questão, né? Se A é igual a raiz de 2 e B é raiz quarta de 2, então o valor de A vezes B é... Nessa questão aqui, você vai usar o quê? Essa parte aqui desse fique ligado, certo? Essa parte aqui, você precisa lembrar que é justamente para quando você faz essas transformações aqui. Você tem que saber quem é o expoente do radicando, quem é o índice de radiciação, para você fazer essas transformações que estão bem aqui, certo? Essa parte aqui vai ser importante para vocês resolverem a quinta questão. Então, uma dica. Primeiro, você vai escrever cada radiciação como potenciação, que é justamente isso que eu estou mostrando aqui, certo? Vocês vão seguir essa ideia. E em seguida, vocês vão multiplicar o 2 elevado a 1 meio por 2 elevado a 1 quarto. Por quê? Porque o A é isso aqui, certo? O A é raiz de 2, que é 2 elevado a 1 meio. Lembre-se, a questão quer que você calcule A vezes B. Quem é o B? O B é a raiz quarta de 2, não é? Se você vier aqui e tentar escrever, vai ficar B igual a raiz quarta de 2, né? Do jeito que está lá na questão, se a gente for olhar. E isso a gente consegue escrever como 2 elevado a 1 sobre 4. É por isso que está sendo dito para você multiplicar esses dois aqui. Então, essa é a dica direta da questão, certo? Lembrando que você vai ter potências de mesma base, né? Elas são potências de mesma base. 2 e 2, elevado a expoentes diferentes. E aí você usa uma propriedade que a gente já conhece, né? Que é repetir a base e somar os expoentes. Então, vamos utilizar um exemplo aqui.
A é raiz de 3 e B é a raiz quinta de 3. Calcule A vezes B. Mesma ideia, só muda os valores. Então a gente escreve A e B como potência, ou seja, A é 3 elevado ao meio e B é 3 elevado a 1/5, certo? Daí, quando você faz A vezes B, é 3 ao meio, que é A, e B, que é 3 elevado a 1/5. A base é a mesma, é 3. Então você repete a base, soma os expoentes, 1/2 mais 1/5. Quando você vai somar 1/2 mais 1/5 ou qualquer outra fração, você pode fazer aquela ideia do MMC, ou você pode fazer de uma maneira mais rápida, certo? Como? Você faz uma multiplicação cruzada aqui. Veja, 5 vezes 1, isso tudo vai ficar em cima, certo? 5 vezes 1, mais, já que é um sinal de mais, 2 vezes 1, tudo em cima, sobre o produto dos dois de baixo. 2 vezes 5. 5 vezes 1 é 5, 2 vezes 1 é 2, e 2 vezes 5 é 10. Então fica 5 mais 2 sobre 10, que é 7 sobre 10. Então a gente tem o seguinte, isso aqui vai ficar 3 elevado a 7 sobre 10, porque 1/2 mais 1/5 é 7 sobre 10. Fica 3 elevado a 7 sobre 10, e aí você retorna, certo, para a forma de radiciação. Esse que está embaixo vira índice, né? Vai ficar raiz décima, e esse que está em cima, o numerador, vai ficar, e sendo expoente do radicando, né? Vai ficar 3 elevado a 7. Então o que está em cima, o numerador, vira expoente do radicando, o que está embaixo, denominador, vira índice de radiciação. E essa ideia que vocês vão utilizar, certo, para resolver a sua quinta questão. Claro que quando tiver nessa forma aqui, você tem que prestar atenção que talvez você precise simplificar. Só alertando vocês, nessa quinta questão, quando vocês chegarem nessa parte, vocês vão precisar simplificar a fração, porque senão vocês não vão achar de cara aqui a alternativa correta. Mas quando vocês simplificarem e escrever desse jeito, aí vocês vão achar sim a alternativa correta, correspondente à resposta da quinta questão, certo? Com isso eu finalizo a explicação, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.